Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Boa noite. Escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo adiam a data dos desfiles. Agora eles estão programados para o feriado de Tiradentes. E você vai ver também. Mãe do presidente Jair Bolsonaro é sepultada no interior paulista. Bolsonaro cancelou viagem à Guiana e voltou ao Brasil. Logo depois de desembarcar em Eldorado, o presidente Jair Bolsonaro veio até o salão paroquial da cidade, onde o corpo de Dona Olinda estava sendo velado desde o início da manhã. No Rio de Janeiro, a despedida a Elza Soares. A gente tem que lembrar dela por tudo que ela conquistou para que a gente tenha uma vida mais leve. No futebol, um novo apelido do São Paulo gerou a maior polêmica entre os torcedores. Rolou até ameaça, acredita? A proteção das informações de clientes bancários e de qualquer outra instituição é uma garantia legal. E para ajudar pessoas a entender esses direitos, começa agora, na próxima segunda-feira, a Semana Nacional de Proteção de Dados. Aos 65 anos, o Wagner pediu a aposentadoria. Antes mesmo de o INSS concluir a análise, ele começou a receber as indesejadas ligações de empresas de crédito oferecendo empréstimo consignado. Eles me ligavam oferecendo empréstimo compulsório. Tinha todos os meus dados, não sei como eles conseguiram obter meus dados, mas tinha minha ficha lá completa. Isso só acontece porque as empresas compram dados com várias informações que deveriam ser sigilosas, como o número de documentos pessoais e até mesmo movimentação financeira. Mas desde agosto de 2020 está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Ela criou normas para o uso de informações pelas empresas de diferentes setores, como compras online, redes sociais, hospitais, bancos e órgãos públicos. É uma lei que consolida vários direitos que o titular de dados tem em relação aos seus dados pessoais, que estavam espalhados na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet. E o Brasil se juntou a mais de 130 países que têm essa preocupação em proteger dados do cidadão, dados pessoais, que nós chamamos de titulares de dados. A lei prevê, por exemplo, que o cliente pode pedir à empresa o acesso aos dados pessoais no cadastro, pedir a correção de alguma informação errada e até mesmo revogar o consentimento para a utilização dessas informações. É importante observar que o direito de privacidade ele vem da lei e ele deve ser observado independente de contrato. Na avaliação do governo, mesmo após 1 ano e meio em vigor, a Lei de Proteção de Dados ainda vai precisar de mais tempo e divulgação para que realmente saia do papel. O principal passo é fazer com que cada cidadão conheça e entenda as normas. Por isso, começa na próxima segunda-feira a Semana Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Durante 5 dias, várias medidas serão adotadas para divulgar o que está previsto na lei. É uma semana que a gente quer chamar a atenção para a proteção de dados e começar esse trabalho tijolinho com tijolinho de colocar uma mudança de cultura no país. Onde montar um negócio? No Brasil ou na Rússia? Quem sabe França, Bélgica? Se você respondeu Rússia ou Bélgica, errou. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela economia brasileira, o nosso país ganhou espaço na preferência de investidores estrangeiros. O comentário é da nossa analista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Olá, boa noite, Augusto, Milena. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Acredite, o volume de recursos estrangeiros para o Brasil mais que dobrou no ano passado na comparação com 2020. Verdade, o total de dinheiro estrangeiro que veio investir no Brasil saltou de 24 para 58 bilhões de dólares. Como 7º destino dos investimentos estrangeiros, o Brasil só perde para quem? Perde para a China, Estados Unidos, Hong Kong, Singapura, Reino Unido e Canadá. E olha, vale lembrar que quando falamos em investimento estrangeiro, estamos falando de investimento duradouro, não de dinheiro que entra e sai da bolsa ou do mercado financeiro. É dinheiro que vem de fora para uma nova fábrica, ampliação da capacidade de uma indústria, comércio, enfim, é dinheiro que gera
emprego no Brasil, criando novas oportunidades de trabalho. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, que é responsável por essa pesquisa que eu estou mostrando para vocês, alerta, no entanto, que nós temos muito o que conquistar da confiança lá fora. Verdade. Se no Brasil os recursos saltaram de 24 para 58 bilhões, na China, um país comunista, foram 179 bilhões de dólares em investimento estrangeiros. E aí você pergunta, quais os setores que mais despertam o interesse dos investidores? Aí sim, você tem um desafio ainda maior para o Brasil. Porque todas as pesquisas mostram que o dinheiro estrangeiro não está chegando para setores prioritários, como, por exemplo, eletricidade, alimentos, saúde. A entrada do dinheiro estrangeiro no Brasil ainda se concentra em setores de infraestrutura, que são setores que contam com financiamento de longo prazo, né? Aí o segredo. No mais, aproveite o seu final de semana e uma ótima noite a todos. O Banco Central informou hoje que cerca de 160 mil clientes bancários tiveram dados das chaves Pix vazados. Segundo a instituição, foram expostas informações cadastrais que não afetam a movimentação de dinheiro. Dados protegidos como sigilo bancário, saldos, senhas e extratos não foram acessados. Esse é o segundo vazamento de informações do Pix desde o lançamento do sistema em novembro de 2020. 18 barragens de rejeitos de minério da Vale terão de passar por intervenções em Minas Gerais após determinação do Ministério Público e do governo do estado. Pois é, o objetivo é reforçar a segurança das estruturas após as fortes chuvas das últimas semanas. Sandra se mudou para esta casa há uma semana por causa do medo da barragem da mineradora Vale no distrito de Macacos, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela morava numa área que pode ser atingida em caso de rompimento. Com medo, né? Porque estava chovendo demais e eu já não tenho um sono bom, então eu não estava dormindo, ansiedade. Do quintal da nova casa, ela mostra o muro de contenção que foi construído pela Vale para reter os rejeitos de minério em caso de rompimento da barragem. A estrutura tem cerca de 40 metros de altura e na semana passada acabou impedindo o escoamento da água das chuvas. A parte baixa do distrito ficou totalmente alagada. Nunca aconteceu isso. Aí depois que teve esse muro de contenção, a água voltou tudo, né? Inundou Macacos. A inundação chegou até a estrada. Os moradores ficaram ilhados, sem água e sem luz. Se foi construído um muro desse para conter uma provável lama, né, descer aí, deu errado, né? Deu errado, porque essa lama voltaria toda para dentro de Macacos, né? A barragem B3 e B4 aqui na região de Macacos é uma das 18 estruturas da mineradora Vale que terão que passar por intervenções após determinação do Ministério Público e do governo de Minas. O objetivo é reforçar a segurança dos reservatórios que de alguma forma foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado nas últimas semanas. No total, 31 barragens foram analisadas. 13 não apresentaram danos ou anomalias. A estrutura de Macacos está no nível 3 de emergência, com risco iminente de rompimento. As barragens Sul Superior em Barão de Cocais e Forquilha 3 em Ouro Preto estão na mesma situação e também terão que passar por algum tipo de intervenção. Em nota, a mineradora Vale informou que vai analisar o teor do documento assim que for notificada e garantiu que as barragens em situação mais crítica não apresentam nenhum tipo de alteração estrutural. É uma inconstância, é um perigo, né, que a gente está correndo aqui, sem saber realmente a real situação dessa barragem aí. Vamos então conferir como fica a previsão do tempo para todo o Brasil neste fim de semana com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a chuva deu uma boa diminuída hoje no Brasil, o tempo ficou mais firme, mas se a gente olhar aqui as imagens de satélite, dá para ver bem as instabilidades, né, as nuvens de chuva em áreas aqui do norte.
Isso quer dizer que o sábado vai ser marcado pelos temporais de final de tarde, entre a tarde e a noite, em áreas aqui do centro-norte. Esse temporal deve atingir capitais como Porto Velho, Manaus, Belém, São Luís e também o Distrito Federal. No restante do Brasil, o tempo fica mais seco, teremos no máximo uma chuva muito leve, fraca e isolada entre a maior parte aqui do Nordeste, Minas Gerais e também em áreas do sul do Brasil. O tempo fica seco e bastante quente, com o sol brilhando forte o dia todo nessas capitais aqui, olha, Campo Grande, Rio de Janeiro, com máxima de 34 graus, e a capital paulista, que vai ter mais um dia com predomínio de sol e calor aí, máxima de 31 graus. E olha, a gente vai continuar assim até o feriado de aniversário da cidade. A gente pode ter um aumento de nuvens entre domingo e terça-feira, mesmo assim é o sol e o calor que vão predominar nos próximos dias, temperaturas acima dos 30 graus. E esse calorão ainda é destaque por todo o Brasil no final de semana, principalmente no sul, onde tem alerta aí para o calor intenso sobre o Rio Grande do Sul. Mais uma vez, Porto Alegre, a temperatura deve beirar aí os 40 graus. Agora em Salvador é que o tempo fica um pouco mais fechado e a máxima é de 29 graus. E essa combinação, gente, de chuva em excesso e altas temperaturas é perfeita para a proliferação do mosquito causador da dengue. Por isso, nessa época do ano, é importante a gente redobrar alguns cuidados para não deixar a água parada de jeito nenhum. Melhor forma da gente prevenir a doença é combatendo o mosquito. Feito isso, um ótimo final de semana para você. Aproveite, a gente se vê amanhã. Eu espero você, hein? Até lá. Tchau, tchau. O Ministério da Saúde anunciou a inclusão da Coronavac no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 para uso em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e já abriu negociações com o Instituto Butantan de São Paulo para a aquisição das doses. A decisão foi tomada um dia após a Anvisa aprovar o uso pediátrico do imunizante. O laboratório informou que tem 7 milhões de doses prontas para a venda. Antes de confirmar a compra, o Ministério ainda fará um levantamento dos estoques. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 21.844.000 recuperados da doença, 1.284.000 pacientes ainda em acompanhamento e, desde o início da pandemia, mais de 622.000 pessoas morreram de Covid-19 no Brasil. E veja agora os dados atualizados da vacinação no Brasil. Você acompanha no nosso telão os números. As 162.902.000 pessoas tomaram a primeira dose, que representa 76% da população. 148.225.000 pessoas tomaram a segunda dose no país, mais de 69%. 40 milhões, ou seja, quase 19%, tomaram a dose de reforço. No total, mais de 351 milhões de doses foram aplicadas no Brasil. Vamos ver então os estados que mais vacinaram a população até o momento com 2 doses. De acordo com informações aqui do nosso telão, São Paulo segue na liderança com quase 80% da população já vacinados com 2 doses. Piauí em segundo lugar, quase 76%, e Minas Gerais em terceiro lugar, 73,5% aproximadamente. E os desfiles das escolas de samba de São Paulo e também do Rio de Janeiro foram adiados para o mês de abril, na semana do feriado de Tiradentes. Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Guilherme Lopes, que traz todas as informações para a gente. Boa noite, Guilherme. Como é que foi essa decisão, hein? Olá, Augusto. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a decisão de adiar os desfiles das escolas de samba do Rio e de São Paulo para o mês de abril, na semana do feriado de Tiradentes, aconteceu agora há pouco, no começo da noite, em um encontro virtual entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, além dos secretários de saúde dessas duas cidades. Bom, de acordo com eles, a decisão foi baseada em critérios técnicos da pandemia e levou em consideração o aumento de casos de Covid-19 nas duas cidades provocados pela variante Ômicron.
Com isso, os desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e no Sambódromo do AMB, em São Paulo, que estavam previstos para acontecerem a partir do dia 25 de fevereiro, data do Carnaval, foram adiados e transferidos para o mês de abril, a partir do dia 21, na semana do feriado de Tiradentes. Bom, as escolas de samba, os representantes delas, participaram também desse encontro virtual com o prefeito de São Paulo e também o do Rio de Janeiro, e elas concordaram, as escolas de samba concordaram com o adiamento desses desfiles. De acordo com o prefeito de São Paulo, o quadro da pandemia, tanto no Rio quanto em São Paulo, são bem parecidos. Ele usou como exemplo, nos últimos 10 dias, aqui na capital paulista, o número de pessoas internadas em leitos de UTI saltou de 40 para 370. A taxa de ocupação nesses leitos atualmente está em 79%. Apesar disso, é importante ressaltar que o número de mortes provocadas pela Covid-19 na capital paulista se mantém praticamente estável. Vamos ver o que disse o prefeito de São Paulo logo depois que terminou essa reunião. Ocorre em abril, dependendo da evolução da pandemia. A gente tem um indicativo que até lá terá uma situação, por isso que a gente está colocando essa data, mas a gente não colocaria essa data de 21 de abril, porque existe toda uma questão de planejamento para poder se realizar um evento desse porte que gera receita para as cidades e empregos, né? Mas, evidentemente, se houver alguma alteração do que está previsto, a gente não vai tomar nenhuma ação ou atitude que seja irresponsável, colocando a vida das pessoas em risco. Embora a maioria dos casos da doença de Covid-19 ocorra em adultos, as crianças também estão vulneráveis à infecção. Mas será que os sintomas apresentados pelos pequenos são os mesmos manifestados na população em geral? É o que a gente vai saber agora juntos, acompanhando a reportagem de Murilo Rincon. A filha da Cícera, de 2 anos de idade, contraiu o coronavírus. Por apresentar sintomas diferentes, a mãe nem desconfiou que pudesse ser Covid. Eu não suspeitei. Na verdade, a nossa filha ela entrou num quadro de diarreia muito forte, né? Numa sexta-feira à noite ela começou com uma diarreia, achei aquilo estranho, mas tudo bem, alguma coisa que comeu. Fomos até o pronto-socorro, eu e meu esposo, para fazer o teste. De fato, deu positivo, demorou 2 dias, o teste, e deu positivo. E esse é o medo de muitos pais, não saber se é gripe ou Covid, já que os sintomas acabam sendo parecidos. Eu fico muito na dúvida, a gente não consegue saber se é Covid, se é uma gripe, se há algum problema respiratório por conta da cardiopatia congênita, então a gente fica na dúvida. Apesar de, na maioria das vezes, a doença se manifestar de forma mais branda nas crianças, os principais sintomas são os mesmos dos adultos: febre, tosse e dificuldade para respirar. Porém, em alguns casos, as crianças podem apresentar uma simples coriza, dor de garganta ou algum problema gastrointestinal, como dor de barriga, vômito ou diarreia. Por isso, ao notar qualquer comportamento diferente ou que chame a sua atenção com relação à saúde do seu filho, o ideal é buscar ajuda médica. Este infectologista explica que os sintomas podem variar de acordo com a faixa etária da criança. Os sintomas eles podem variar. Especificamente em crianças com menos de 1 ano, nós observamos mais insuficiência respiratória, mais complicações cardíacas. Na suspeita da infecção, procurar atendimento médico e ficar atento com os sinais de alarme da doença, que é queda da saturação e persistência da febre, principalmente após o 5º ou 6º dia do início dos sintomas. E as medidas de prevenção também são necessárias nessa faixa etária, como manter o distanciamento de 2 metros, lavar as mãos ou utilizar álcool em gel, evitar tocar os olhos, a boca e o nariz e utilizar máscara, desde que maiores de 2 anos e com supervisão frequente dos pais. Apesar de raro, algumas crianças podem desenvolver a forma grave da doença, principalmente aquelas com imunidade baixa. Foi o caso da Pietra, que tem paralisia cerebral. Ela contraiu a Covid e precisou ser internada. A saturação dela caiu, ela teve que vir para o hospital, eles tiveram que internar, ela teve que ficar no oxigênio. Então, assim, é muito assustador. Então, papais e mamães, já sabem, né? Suspeitou dos sintomas, procura um médico, porque não pode esperar agravar, né? Aqui no Brasil, uma explosão para a remoção de rochas em uma obra de drenagem danificou casas e assustou moradores de Maracanaú, na Grande Fortaleza.
O que os moradores não esperavam eram os danos que viriam logo em seguida. Gente, eu tô nervosa. Acabaram de explodir o meu portão. Estou nervosa aqui, ó. Essa dinamite aqui na minha rua. Quase pegava o meu carro. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa agora. Este homem também teve a casa parcialmente destruída e ainda ficou ferido. Colocar na justiça, Olha a casa dele. Segundo a Prefeitura de Maracanaú, a explosão, realizada por uma empresa terceirizada, foi necessária para a retirada de uma rocha que impedia obras de drenagem nesta rua e que foi feita com autorização do Exército, como determina a lei. Ainda segundo a administração, os moradores foram previamente orientados sobre o serviço e serão indenizados pela empresa. Dia de fúria em Belo Horizonte. Um motorista fechou um ônibus e agrediu o condutor com uma barra de ferro. A cena foi registrada por quem passava pelo local. O vídeo mostra o carro bloqueando a passagem do ônibus. Agitado, o motorista desce com uma barra de ferro e sobe no coletivo. Os passageiros ficam desesperados. O homem foi contido por algumas pessoas, mas conseguiu atingir o motorista e fugiu. A polícia ainda não identificou o agressor. Em São Paulo, um policial militar imobilizou um motociclista com um mata-leão. A cena foi registrada na zona sul da cidade. O uso do golpe é proibido desde 2020 pela PM. De acordo com testemunhas, o homem havia acabado de parar a moto em um local proibido para pedir informações. Ele foi multado e, ao questionar o policial, acabou se exaltando. A polícia militar afastou preventivamente o agente das ruas. Um ciclista de 52 anos morreu após ser atingido por um carro em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o carro em alta velocidade invade a calçada e atropela a vítima. De acordo com a polícia, o motorista estava embriagado e não tinha carteira de habilitação. Ele foi preso em flagrante. Morreu nesta madrugada a mãe do presidente Jair Bolsonaro. Olinda Bonturi Bolsonaro, de 94 anos, estava internada em Registro, no interior de São Paulo. O presidente cancelou a viagem à Guiana e voltou ao Brasil para acompanhar. Depois de desembarcar em São Paulo, o presidente seguiu de helicóptero a Eldorado, cidade de 15 mil habitantes a 237 quilômetros da capital paulista. Logo depois de desembarcar em Eldorado, o presidente Jair Bolsonaro veio até o salão paroquial da cidade, onde o corpo de Dona Olinda estava sendo velado desde o início da manhã. A população acompanhou tudo da praça principal da cidade. E eu acho que foi uma grande perda, porque Dona Olinda era uma pessoa muito querida. O pessoal está muito sentido, né? Porque ela é uma pessoa muito boa, se preocupava realmente com a cidade enquanto morou aqui, né? Uma pessoa muito querida pelo povo. Vânia Bolsonaro, irmã do presidente, ficou por alguns instantes na entrada do salão para receber as condolências. Outro irmão, Ângelo Guido, também estava presente. Dona Olinda foi internada na última segunda-feira. A Prefeitura de Eldorado divulgou uma nota dando como causa da morte 2 paradas cardiorrespiratórias. Nas redes sociais, o presidente comunicou a morte da mãe. Ele escreveu: com pesar, o passamento da minha querida mãe, que Deus a acolha em sua infinita bondade. O presidente ainda postou um vídeo do último encontro que teve com a mãe em dezembro. Com 66 anos, sou privilegiado pela história da minha mãe. Às 4 horas da tarde, o corpo da mãe do presidente deixou o salão paroquial. O cortejo seguiu num carro funerário até o cemitério. Sempre ao lado da primeira-dama, Michele, Jair Bolsonaro seguiu a pé com amigos e familiares. O sepultamento aconteceu pouco depois das 5 horas da tarde. Políticos de diferentes partidos lamentaram a morte de Dona Olinda Bolsonaro. Nas mídias sociais, eles manifestaram solidariedade ao presidente. O vice-presidente Hamilton Mourão desejou em nome da vice-presidência que Deus conforte a família.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que a perda é um sentimento que exige força e fé. Anderson Torres, da Justiça, também prestou solidariedade. Marcelo Queiroga, da Saúde, lembrou a vida longa e feliz de Dona Olinda. E Damares Alves, ministra da Mulher, disse estar orando pelo presidente e família. Manifestações também de políticos de diferentes estados. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, lamentou a perda. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, prestou sentimentos. E a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo, desejou que Dona Olinda seja bem recebida na pátria espiritual. Até mesmo adversários políticos manifestaram apoio. O ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, e o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, disseram que a hora é de deixar as divergências de lado. Os filhos do presidente lamentaram a morte da avó. Eduardo Bolsonaro lembrou dos momentos da infância. Flávio Bolsonaro postou um vídeo com fotos da família e outros momentos de Dona Olinda. Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. A sexta-feira foi marcada também pela despedida dos fãs a Elza Soares. O corpo da cantora foi enterrado à tarde depois de ser velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em uma cerimônia aberta ao público. Flores e coroas para a rainha da música e, claro, muitos aplausos. Bem do jeito que Elza gostava. Hoje o Teatro Municipal foi dela. E mesmo sem a música, foi difícil segurar a emoção. A Elza nunca morre. É assim que ela se vê e é assim que ela vai continuar. E ela está emocionando todo mundo pelo fato de existir e de resistir. Essa é a Elza Soares. Os fãs puderam reverenciar pela última vez a diva da música, que começou a carreira na década de 50 e nunca parou. Elza era um furacão de emoções, dona de uma história de vida que orgulha a família. A Elza é gigante e eu só tenho 19 anos, mas esse tempo que eu vi a minha avó brilhar em palco e fazer tudo que ela ama foi espetacular. Vanessa é a neta mais velha e estava ao lado da avó nas últimas horas de vida da cantora. Chegou uma hora que ela virou para mim e falou assim: Vanessa, eu tô morrendo. Eu falei: não, Elza, não é isso. Você não está morrendo, amor. É inegável o legado musical de Elza Soares. O vozeirão, que já lhe rendeu um prêmio de voz do milênio, encantou até mesmo a rainha Elizabeth da Inglaterra, que em 1968 visitou o Brasil e assistiu a um show da cantora. Mas Elza Soares vai muito além da música. Para os fãs, ela será sempre lembrada como sinônimo de força, garra e resistência. Sempre defendendo as mulheres, né, a raça, né? Os negros, no caso, né? A gente pede assim, a nossa cultura, o nosso país, continue a mantê-la e trazê-la de volta para as nossas crianças que estão ligadas a essa força dessa pessoa. Os atores Lázaro Ramos e Thaís Araújo têm a cantora como referência de vida, luta e arte. A gente tem que lembrar dela por tudo que ela conquistou para que a gente tenha uma vida mais leve, assim, um caminho... um terreno já preparado para a gente seguir. Uma mulher que durante tantos anos só trouxe exemplo para a gente no ativismo, na música. E foi assim, com muita arte e música, que Elza foi embora. O corpo da cantora deixou o teatro sob aplausos e seguiu em carro aberto pelas ruas do Rio. À tarde, ela foi enterrada em uma cerimônia restrita à família. Vários artistas lamentaram a morte dela nas redes sociais. Nomes como Caetano Veloso e Elba Ramalho publicaram homenagens. A cantora Beyoncé também desejou que Elza descanse em paz e agradeceu à brasileira por ter sido uma inspiração na música em todo o mundo. Os principais jornais internacionais reverenciaram o talento da artista. O americano The New York Times afirmou que a cantora rompeu os limites da música. A revista alemã Der Spiegel se referiu a Elza Soares como a voz do milênio. Uma voz forte, única, brasileira. Agora o futebol. No início dos principais campeonatos estaduais, que está próximo, para vencer as competições, diversas equipes se reforçam durante a pré-temporada.
Com o mercado da bola superaquecido, o dia foi de apresentações e fim de polêmicas. O Palmeiras apresentou um camisa 29 que joga de 9. E o novo reforço se empolgou em saber que a torcida queria um atacante de mais peso. Isso me motiva, né, a trabalhar mais forte, para poder corresponder à altura que o torcedor pede, né? Por falar em atacante de peso, o Luiz Adriano, que treina separado por estar fora dos planos do clube alviverde, soltou um comunicado polêmico. Ele escreveu que não pediu para sair do clube e nem pediu para ser reintegrado, respeitando a decisão da diretoria. E ainda avisou querer cumprir o contrato que vai até 2023. Já o Santos, em vez de um 9, apresentou um 10. Ricardo Goulart, que estava no futebol da China, acabou com qualquer dúvida sobre o estado físico. Dor, não sinto nenhuma. Se eu tivesse dor, acho que o Santos nem ia me aceitar nos exames médicos. Em relação ao joelho, está super ok, né? Tenho trabalhado, trago um fisioterapeuta comigo há 2 anos já. A gente está com um trabalho muito bom. No São Paulo, a aposta é no 88. Patrick, que veio do Internacional, chegou com tanta vontade que não vai pensar 2 vezes em brigar pelo tricolor. Eu sou emotivo, principalmente dentro da partida. Então, para mim, quanto mais eu estiver vibrando, estiver dentro do jogo, é melhor para a minha performance. Então, eu vou tentar cobrar, vou brigar com o juiz, eu vou tentar dar o meu melhor pelo São Paulo, dentro e fora de campo. Já o Atlético Mineiro reforçou a zaga com a chegada do astro uruguaio Diego Godín, que, falou castelhano por pouco tempo, hein? Prometo aprender pouco a pouco o português para estar mais cerca, ter melhor empatia com a massa, é importante para mim. A rapaziada chegou, resta saber qual deles vai ser a maior sensação de 2022. No mundo do futebol, é muito comum que apelidos sejam usados para servir de referência a alguma equipe, né? Por exemplo, Tricolor, Timão, Verdão e por aí vai. Mas um nome específico criado aí nas mídias sociais tem tirado a paciência de torcedores são paulinos. E a polêmica começou na apresentação do Nicão. O atacante vai usar a 10 do Tricolor. Aí, a assessoria de imprensa fez essa postagem. Nicão é o 10 do Tricas, termo usado pela molecada nas redes sociais. Só que os ídolos do clube se irritaram. Tô eu aqui na praia, abro o meu celular e vejo uma infelicidade do São Paulo. Tricas. Nicão é do Tricas. O Cicinho reclamou pra caramba e não adiantou nada, hein? O Patrick foi apresentado nesta sexta. A galera não perdeu tempo e o Meia já ganhou o apelido de Patricas nas redes sociais. E aí, Cicinho? Quem que inventou essa palhaçada aí? Pelo amor de Deus, não tem nada de Tricas não, é Tricolor. Os torcedores mais jovens que inventaram o apelido já faz um bom tempo detonaram o ex-lateral. Tanto que ele foi chamado de Mané e até pediram para ir torcer pro Tricolor Carioca. O assunto deixou revoltada a torcida independente do São Paulo, que soltou um comunicado de ameaça. Avisou que não terá essa modinha de tricas nas arquibancadas, ainda escreveu que podem usar nas redes sociais, menos no estádio. E terminou: estamos avisando numa boa para depois ninguém dizer que não sabia. Ato criticado pelo jornalista e São Paulino Rogério Barolo. Quer chamar de tricas? Chama de tricas. Não quer chamar de tricas, achou babaca, achou não sei o quê. Não chama de tricas, porra. Durante os 91 anos de história, o São Paulo teve diversos apelidos. Chegou a ser chamado de Jason. Tem o famoso tricolor paulista, utilizado até hoje. Mas a exemplo do que acontece com o Tricas, 2 deles também criaram muita polêmica. Um deles é Soberano. O nome foi dado pelos próprios cartolas do clube e chegou a virar nome de filme. O melhor jogador daquele time era o time. Inclusive, os dirigentes daquela época, principalmente o presidente Juvenal Juvencio, foram chamados de arrogantes pelos rivais. O outro apelido quem deu foi o corintiano Vampeta. Onde o Ricardinho eu encontro, eu chamo de Bambi. Aonde eu encontro o Reinaldo, o Gabriel. Realmente nós não perdíamos dos Bambis de 5. Os São Paulinos ficaram umas feras. Aí foi o suficiente para o Vampeta provocar ainda mais, né? Olha, o Corinthians tem o Gambá, o Santos lá tem baleia, tem peixe, o Palmeiras tem um porquinho, o periquito. Por que o São Paulo não dá um viadinho? É nada, os caras, o melhor que pode arroz. Pelo visto, São Paulo e apelidos não combinam muito, né?
E hoje tem MMA na tela da Rede TV. O Extreme Fighting mostra a primeira disputa de cinturão da temporada 2022 do One Championship, uma das maiores ligas de artes marciais do mundo. A chinesa Xiong Jinnan foi desafiada pela japonesa Yaka Miura. Xiong é uma das principais estrelas do MMA asiático. Ela já defendeu 5 vezes o título mundial da categoria peso palha. Essa marca é recorde entre as mulheres do One Championship. Miura chega para o combate como um fenômeno do judô japonês. Essa disputa que vale cinturão você acompanha logo mais, às 11h30 da noite no Rede TV Extreme Fighting, a verdadeira casa do MMA. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boas férias, Augusto. Boa noite para você e bom fim de semana.